dia, querido irmão, querida irmã, nossos amigos que nos assistem nesta manhã de sábado. Um feliz sábado para você. Desde já gostaríamos de pedir desculpas, né? Porque estamos com um probleminha técnico. Nós estamos tentando resolver. Nós não conseguimos fazer a transmissão pelo Facebook porque o ruído estava muito alto. E nós vamos fazer hoje diretamente pelo YouTube, tá? Você ainda vai escutar um pouquinho de ruído, mas foi o melhor que nós podemos fazer, tá? Eu vi um colega nosso, pastor, ele estava pregando na igreja, de repente a transmissão dele saiu do ar, e ele disse que o diabo não estava na igreja, mas o diabo estava andando no meio dos fios, né? Então, o diabo ele vai fazer de tudo para que eu e você nós não louvemos ao Senhor, para que eu e você nós não aprendamos mais a palavra do nosso Deus. Mas tenha um pouquinho de paciência, mesmo com esse ruídozinho que está aí pelo YouTube. Mas vamos nos concentrar na palavra de Deus, vamos louvar ao Senhor. E quando for na próxima quarta-feira, em nome de Jesus, a nossa transmissão ela estará limpa, né? E você vai nos ouvir de uma maneira perfeita. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos. E vamos ler juntos o Salmo 146, verso 1 e 2. Salmo 146, verso 1 e 2 diz assim: Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Então, hoje é sábado, hoje é dia de louvarmos ao nosso Deus. Então, vamos juntos louvar ao Senhor. E eu gostaria de dar um recado. Avisa para as pessoas que você compartilhou o link, né, pelo Facebook. Eu compartilhei o link nos grupos da igreja, eu compartilhei o link lá pelo Facebook, para que as pessoas possam se direcionar à nossa página no YouTube, tá? Já que você possa ir se acostumando, porque em nome de Jesus, se der tudo certo, a partir de quarta-feira, nós só estaremos transmitindo os nossos cultos através do YouTube. Vamos mandar com antecedência o nosso link. Tudo isso aqui é para melhorar a nossa adoração ao nosso Deus. Portanto, venha junto conosco, vamos juntos agora louvar o nome do nosso Deus. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos agora louvar o Senhor com o número 502, Vaso Novo. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Sempre louvado. Como o pastor falou no começo, estamos tendo alguns problemas técnicos, mas Deus é mais do que vencedor. Vamos lutar pelas causas do nosso Deus. Nós, a cada dia, possamos achar esse grande amigo
que é o Senhor Jesus. Número 88, o seu inário Adventista do Sétimo Dia. Achei um grande amigo. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Contarei com grandes coisas fez por mim. Estando eu perdido, indigno pecador, resgatou-me agora, eu sirvo a Ele enfim. Seu amor imenso. Em seu amor imenso, por mim morreu na cruz, e o perdão dos meus pecados otorgou. E assim me regozijo, vivendo em sua luz. Aleluia, Jesus Cristo me salvou. Por este grande amigo, desejo aqui viver e com ele sempre estar em comunhão. Servi-lo fielmente, seguindo seu querer. Vou a Cristo consagrar meu coração. Se o mundo me persegue, se tenho tentação, por Jesus em minha vida vencerei. A cada dia Cristo conduz-me pela mão, e na sua graça sempre confiarei. Já vem chegando o dia. A Bíblia assim o diz, em que Cristo a este mundo voltará. Momento muito alegre, de dia tão feliz, sim, que dia esplendoroso então será. E assim com ele sempre no céu habitarei, já liberto do pecado e da dor. E lá constantemente seu rosto então ver, estarei pra sempre junto ao Salvador. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Vamos mais uma vez falarmos com o nosso Deus. Oremos. Obrigado, Senhor Jesus, amado Pai, pelo sábado, por mais uma escola sabatina. Em meio também a tantos problemas que possamos enfrentar, mas vamos adorar o Senhor. Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, porque somos falhos. E que o Senhor possa aceitar o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor. Que possamos meditar nesse teu santo dia, em nome de Jesus. Amém. Como é bom louvarmos ao nosso Deus, né? Eu deixei aqui já para vocês verem, essa vai ser a nossa tela do dia de hoje, tá? Nós vamos deixar essa tela aqui conectada direto para você já memorizar. Você vai lá no YouTube, sempre vai colocar IASD _ Souza, e ali você vai encontrar o nosso canal do YouTube, tá? E eu só gostaria de passar um aviso. Você que se inscreveu para Missionários na Web, amanhã às 14 horas, desculpa, às 16 horas, nós teremos mais um encontro, um treinamento. E eu gostaria de dizer algo para você. Você que se inscreveu, você que fez a sua inscrição ali para ser um missionário na web, você estará concorrendo se você assistir a programação. Não adianta você não estar participando. Você estiver participando da programação, você vai concorrer a um sorteio de uma Bíblia missionária. Então você ainda não tem a Bíblia missionária, então amanhã é a oportunidade. Eu estarei enviando hoje à tarde os links para os grupos das igrejas para que você possa participar. Tá ok? Mas pastor, eu ainda não fiz a minha inscrição, eu quero participar, eu quero ser um missionário na web. Não se preocupe. Hoje à tarde estarei enviando para você também o link para que você possa fazer a sua inscrição. Combinado? Muito bem. Vamos para o que interessa. O tempo corre contra nós. 9h30. Vamos hoje passar um pouquinho das 10 horas, tá? Mas não se preocupe. Como é bom nós nos deleitarmos na palavra do nosso Deus. Eu gostaria de já fazer um convite aqui para os nossos convidados desta manhã de sábado. Gostaria de convidar o nosso irmão Francisco Canidé. Pode vir aqui. Ele é um ancião da nossa igreja central aqui de Souza. E eu gostaria de convidar o nosso irmão Wildemar. Wildemar é nosso diretor de mordomia, o nosso tesoureiro também. Sejam bem-vindos a
nossa escola sabatina. Nosso irmão Canidé já é prata da casa, já participou conosco, né? O nosso irmão Wildemar, ele já participou conosco aqui, louvando ao Senhor, mas hoje aqui está na responsabilidade de estudar a lição, recapitularmos a lição, né? Porque estudar nós já estudamos durante a semana. Então eu vou abrir alguns momentos aqui para que vocês possam dar as boas-vindas aos nossos irmãos. Se quiser falar alguma coisa aí para eles, tá bom? Muito bem. Ontem foi um dia muito especial, né? Foi o Dia dos Namorados. A gente viu aí, eu gostaria de parabenizar os nossos casais do distrito de Souza. Eu vi algumas fotos aí, alguns grupos das igrejas, né? Algumas esposas preparando aí um jantar especial para o esposo, né? Alguns namorados aí entregando presente, fazendo surpresas, né? Que maravilhoso. Eu gostaria de mandar aqui um grande abraço, um super beijo para minha namorada também, né? Gabriela, minha esposa, mas é minha namorada para todo sempre, né? Que Deus abençoe ela, abençoe todos os nossos casais. E eu fico muito feliz quando essas datas que é comemorativa, elas caem no dia de sábado, porque tem um gostinho especial, né? Porque não tem nada melhor do que nós já entrarmos na presença de Deus no Santo Sábado. Eu fiquei lembrando, sabe de quem? De Adão e Eva. Imagina aí Adão e Eva no Jardim do Éden, no dia de sábado. Imagina o grande presente ali que Deus deu para Adão, aquela mulher maravilhosa, bonita, né? Então, louvado seja Deus, porque ontem nós tivemos o privilégio de comemorarmos o Dia dos Namorados e já adentrarmos ali no Santo Sábado do Senhor. Mas eu gostaria de convidar você agora a fechar os seus olhos para nós fazermos uma oração. Eu gostaria de convidar o nosso irmão Canidé. Ele vai fazer a oração inicial e no final o nosso irmão Will, ele faz a oração conosco. Canidé. Oremos. Nosso grandioso Deus, nosso Pai que habita nos altos céus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estudar a Tua Palavra, que o Senhor nos ajude a entendermos, ó Pai, e que possamos ter força para colocarmos em prática, ó Pai. Abençoe a cada um que estamos aqui, os nossos irmãos que se encontram nos seus lares também. Nós te pedimos tudo isso e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem. A nossa lição dessa semana vem falando sobre a Bíblia e as profecias. Nós sabemos que, como adventistas do sétimo dia, nós somos um povo profético. Nós somos um povo em que Deus deixou as profecias para que nós pudéssemos nos aprofundar. E a própria palavra de Deus diz o seguinte: não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, louvado seja Deus, porque Deus deixou aqui as profecias para que eu e você pudéssemos fazer parte deste povo e também nós não venhamos a nos corromper. Mas vem uma pergunta crucial para nós: como é que nós sabemos que as profecias elas realmente aconteceram? Como é que nós vamos saber que realmente aquela profecia que está na Bíblia ela foi concluída, né? Então fica essa pergunta, fica essa indagação: será que ela aconteceu no passado? Será que ela vai acontecer no futuro? Será que ela está acontecendo nos nossos dias? Será que realmente Deus falou algo no passado que nos envolveria nos dias de hoje? Então é acerca disso que nós iremos debater nesta manhã de sábado a nossa lição da Escola Sabatina. Além de nós estudarmos também algumas escolas de interpretação e nos aprofundarmos numa profecia que ela é
muito significativa para nós como adventistas do sétimo dia, que está relacionado com Daniel 7 e 8, que envolve a profecia das 2.300 tardes e manhãs. E eu vou passar a palavra daqui a pouco para a Canidé, mas eu gostaria de ler um texto de Ellen White que diz: devemos ver na história o cumprimento da profecia, estudar as operações da providência nos grandes movimentos reformatórios e entender o progresso dos acontecimentos ao ver as nações mobilizando-se para o combate final do grande conflito. Então Ellen White ela dá uma explanação aqui falando acerca das interpretações. Canidé, eu gostaria que você adentrasse um pouquinho acerca desse tema. Bom dia, né? Mais uma vez a todos. E nós vemos aí, creio que o diabo está por trás disso, né? A questão de outras ideias, entre elas o preterismo, né? E o futurismo, né? Que dizem que o preterismo é que a história já se cumpriu. E o futurismo, né, que ainda vai se cumprir. Mas nós adventistas, né, de uma forma geral, nós acreditamos no historicismo. O que é isso? É aquele método que crê que a Bíblia, que as profecias se cumprem ao longo da história, né? E nós também acreditamos, né, porque a Bíblia por si mesma se interpreta. Então nós acreditamos nesse método, né, que é o historicismo, né? E nós vemos, pastor, que o irmão Will, e lá no sonho de Nabucodonosor, o rei, né, da Babilônia, interpretada por Daniel, nós vemos que as profecias elas se cumpriram e estão se cumprindo ao longo da história. Está vendo lá que o rei ele tem um sonho e a cabeça de ouro, né? E tem lá os peitos e os braços de prata, né? E também o quadril de bronze e as pernas de ferro. E os pés, parte de ferro, né? E parte de bronze. E nós vemos que essas profecias estão se cumprindo, né, ao longo da história. E isso nos enche de esperança. Do jeito que as partes da estátua estavam juntas, nós acreditamos que a história e as profecias estão juntas também, se cumprindo de uma forma maravilhosa, né, ao longo do tempo, né? Isso nos enche de esperança, porque nós temos certeza que o nosso Deus, Ele está à frente da história, Ele está no comando da história, né? E isso nos enche de esperança para a última parte da história, né? Lá diz que uma pedra cortada sem auxílio de mãos, né? Nós sabemos que a pedra na Bíblia tem uma representação de Cristo, né? Que é a pedra angular, e é cortada sem o auxílio de mãos, né? E esmiuça a estátua, né? Destrói a estátua, né? Então nós acreditamos, né, que breve essa pedra simboliza a volta de Jesus, a segunda volta de Cristo, né? E nos enche de esperança para vivermos eternamente nossos irmãos, hoje afastados devido a essa pandemia, de uma certa forma, mas essa profecia nos enche de esperança para dias melhores, né? E para o reino eterno do nosso Salvador Jesus Cristo. Muito bem. Então, vimos aqui, só fechando um detalhe aqui, os pés são de barro e ferro, tá? Canindé aqui ele falou de ferro e bronze, né? Mas são de ferro e barro. Acho que é uma questão do nervosismo, mas ele falou algo muito certo. A gente pode olhar na estátua, né, uma sequência de reinos, e quando eu olho aquilo ali e vou para um livro de história, um livro comum, eu consigo ver ali essa sequência de reinos acontecendo, né? E ali eu posso ver a mão de Deus. E o historicismo é uma escola de interpretação que ela já vem sendo estudada desde ali os pioneiros da Igreja Adventista, né? Eles se empenhavam nessa questão de estudar através do historicismo. Mas nós vamos agora para uma das principais chaves de interpretação do historicismo, que é o princípio dia-ano. Né? Muitas pessoas não conseguem entender esse princípio, muitas pessoas levam por questões literais, e às vezes, quando tem questões literais na Bíblia, querem aplicar esse princípio também dia-ano. Um exemplo disso, a Bíblia diz que Daniel
estava ali orando, né? E jejuando durante, se eu não estou enganado, 3 semanas, 21 dias. E aí as pessoas colocam lá 21 anos. E eu fico pensando, será que Daniel conseguiu passar ali 21 anos jejuando? Né? Então, as pessoas, quando é para aplicar o princípio correto, eles não aplicam, mas aplicam de maneira errônea. Então, Wildemar, eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós dessa importante chave que existe para a interpretação histórica, né, e para a interpretação profética, esse princípio dia-ano. Bom, como o senhor já abordou, né, e o nosso irmão Canidé, é fundamental a gente entender que esse livro do livro de Daniel, o livro de Apocalipse, que ele contém diversos símbolos, né? E desses símbolos, principalmente o livro de Daniel, que da maioria dos animais e reinos, né? Os animais que são representados ali são reinos que vão tendo domínio sequencial, né? A gente começa ali com o próprio reino de Nabucodonosor, né? Onde Daniel estava ali exilado, e ali vai a sequência até o final da história, até nos nossos tempos de hoje. Então, não teria como a gente colocar esse princípio dia e ano sendo literal, né? Também, da mesma forma que os reinos eram simbolizados pelos animais, o princípio ele se adequa à profecia também para ajudar na interpretação. Como a gente tem na profecia, temos as 2.300 tardes e manhãs que simbolizam a sequência histórica, né? Bem, como se diz, é a maior profecia, né, que é abordada dentro da Bíblia. Então, se a gente não estudasse de uma forma adequada, se a gente não estudar dessa forma adequada, colocar o princípio dia e ano na forma certa, nós não teríamos assim a interpretação correta do texto sagrado. Como a gente vê aqui na própria lição, ela explica isso. Os animais e os chifres não devem ser considerados de maneira literal, eles simbolizam outra coisa. Portanto, visto que o resto da profecia é simbólico e não literal, porque deveríamos, né, considerar literais as profecias de tempo. Então, quando a gente for estudar o livro de Daniel e Apocalipse, nós temos que observar esse detalhe, né? Muito a questão do tempo, a questão do que o próprio texto, o autor e o próprio Deus está abordando para a gente ter uma visão mais clara das escrituras e principalmente das profecias, né? E o próprio Ezequiel, em Números, né, deixa claro aí essa questão de dia profético, né, cada dia por um ano, né. Nós vimos que se fosse um dia literal não tinha como se cumprir algumas profecias, dentro dela 2.300 tardes e manhãs, né, que a gente sabe que começa em 457 e finaliza lá no ano de 1844. Então, se fosse dias literais, não teria como abranger de forma alguma esse período de tempo, né? Muito bem. Então vejam que nós, como adventistas do sétimo dia, nós temos que interpretarmos as escrituras de uma maneira correta, né? Existem muitas pessoas que não interpretam da maneira devida, e aí a gente vê que se levantam vários tipos de doutrinas errôneas, contrárias à palavra do nosso Deus. Portanto, você que nos assiste agora, eu gostaria de dizer para você algo muito significativo. Estude as profecias da maneira correta. Estude as profecias de acordo com a palavra de Deus, para que a palavra de Deus ela possa ser explanada e ela possa ser conectada na tua mente da maneira correta, tá? Na terça-feira nós vamos falar de um tema muito polêmico, vamos dizer assim, né? Porque muitas pessoas já ouviram falar desse chifre pequeno, mas muitas denominações
não interpretam da maneira correta. E eu gostaria, Canidé, que você falasse um pouquinho mais como nós identificarmos esse chifre pequeno. Não é? Existem algumas características desse chifre pequeno, e nós sabemos que os livros de Daniel, capítulo 2, 7 e 8, eles têm ali alguns paralelos, mas existem alguns pontos, e um deles é esse chifre pequeno, que aparece no capítulo 7, aparece no capítulo 8, mas não aparece no capítulo 2. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho dessas características, desses paralelos que existem entre Daniel 7 e Daniel 8 acerca desse chifre pequeno. Interessante que, como o senhor falou, pastor, tem muitas pessoas que interpretam de forma errada, né? De forma errônea. Nós vemos aí que alguns, né, julgam até ser o Etíoco Epifânio, né? Que foi um rei que surgiu lá no segundo século. E nós vemos que não tem condições de o chifre pequeno apontar para ele, né? Porque esse chifre pequeno começa a despontar entre as 10 tribos bárbaras, né? Que surgiu ali aproximadamente no ano 476, melhor dizendo. Então nós vemos aí que Etíoco Epifânio ele não viveu nessa época, nas 10 tribos bárbaras, né? E a profecia diz que esse chifre nasceria dos 10 chifres, né? E nós já falamos aqui que seriam as 10 tribos bárbaras. E diz também que esse chifre arrancou três chifres, né? Então nós entendemos ali que são os Élos, os Vândalos e os Ostrogodos. E o último, os Ostrogodos, né? Que foi no ano de 538, onde começa ali a supremacia papal, que vai do ano 538 a 1798, que é conhecido também como Idade das Trevas, onde o povo de Deus foi perseguido, né? Morto. Os mártires foi perseguido de uma forma assim, fora do sério, né? E nós vemos que os santos, como eu já falei, que foram perseguidos nessa época aqui, e nós vemos algumas características que identificam o chifre pequeno. Uma delas está em Daniel, né? Daniel 7 e 8, né? Que diz lá que, ou melhor dizendo, 7:25, que diz que a verdade foi jogada por terra. Nós vemos que o papado ele muda os tempos e a lei. Lá nos 10 mandamentos foi atingido, né? Houve a retirança do segundo mandamento que proíbe a adoração de imagens e esculturas. E também a questão do sábado, que foi mudado, né? Para ser guardado domingos e festas. Isso está no catecismo da Igreja Católica, né? E nós vemos também que no 10º mandamento foi dividido em 2, justamente para suprir o segundo mandamento que foi retirado. Outra questão também aí, nós vemos a questão das blasfêmias, né? Que a igreja profanou, querendo ser o próprio Deus, né? Ousando perdoar pecados. E se nós formos aqui para o livro de Marcos, queria que vocês abrissem suas Bíblias aí no livro de Marcos. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, do versículo 5 ao 7. Aqui nós identificamos aqui o que seria blasfêmia. Ele diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e razoavam em seu coração: por que ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Jesus, percebendo logo o seu espírito que lhes assim arrazoava, disse-lhes: por que arrazoais essas coisas em vosso coração? Nós vemos aqui, pastor, uma das características do chifre pequeno, do papado, é justamente a questão da blasfêmia, de perdoar pecados, né? E querendo ser o próprio Deus, recebendo adoração, né? Reverências. Então, esse um dos poderes que se identificam
com esse chifre pequeno é o papado. E diz lá também que esse poder seria diferente dos outros demais. Ou seja, ele seria um poder político e religioso. Nós sabemos que o Vaticano ele recebe embaixadores. Então, isso demonstra que esse poder é um poder diferenciado, ou seja, um poder político e religioso. E eu tenho aqui também, se o tempo me permite ler aqui, uma declaração do nosso irmão lá, Martinho Lutero, né? Em Obras de Lutero, no volume 2, na página 290, ele fala assim, né? Agora falando inclusive do regime e do poder romano. Ele diz: agora vêm eles e fazem do Papa um representante de Cristo, exaltado no céu, e vários permitem que o diabo domine a tal ponto de chegar a crer que o Papa estava acima dos anjos do céu e lhe dariam honras e o que na realidade são verdadeiras obras do anticristo, né? Então nós vemos aí que Lutero ele também identifica aqui o papado como chifre pequeno. E nós temos outras características aí também, né? Que deitou a verdade por terra, o que fez prosperou, e várias outras características que identificam realmente que o papado é o chifre pequeno. Muito bem. Olha aí o nosso irmão Canidé trazendo muito conhecimento, né, para nós fora do nosso material. É muito bom sabermos que os nossos irmãos estão estudando, né, mais a fundo, até porque esse tema ele é muito importante para nós. E como ele falou, a supremacia papal, o período das trevas, né, 538 até 1798. Então isso é muito importante você saber, né, porque essa profecia se encontra dentro da profecia das 2.300 anos, tá? Então vamos prosseguir. Já na quarta-feira tem um tema muito significativo também, né? Nós sabemos que, como eu bem falei, os paralelos entre Daniel 2, 7 e 8, mas nós vamos estudar um pouquinho mais a fundo aqui os paralelos existentes entre Daniel 7 e Daniel 8. E no capítulo 7 de Daniel, versos de 9 a 14, e no capítulo 8, versos 14 e 26, fala de um acontecimento no céu, não é? Ali está sentado, né? Um ancião de dias, o autor bíblico, ele pinta essa cena, né, como uma cena de, né, um tribunal que está acontecendo ali. E infelizmente muitas pessoas pensam que eu posso fazer o que eu quero da minha vida, né? Eu sou dono do meu próprio nariz, mas não se atentam que nós estamos no momento de juízo. E eu gostaria, Will, que você comentasse conosco aqui, até mesmo a própria lição diz que os protestantes, né, desde o período da Reforma, eles estudam essa questão desse juízo, e eu gostaria que você explanasse um pouquinho para nós, né, em que período começou, que tipo de juízo nós estamos passando, quais são os juízos que nós, como adventistas do sétimo dia, nós entendemos. Eu gostaria que você explanasse um pouquinho mais acerca desse tema para nós. É muito interessante, né? Porque essa base do juízo investigativo é um dos fundamentos, né, da nossa fé, principalmente. E como o próprio Canidé já tinha abordado aqui, a questão do chifre pequeno por ser identificado por Roma papal, né? E na história a gente vê esse acontecimento, né? Que na história os livros mostram isso, né? A questão da perseguição e a questão do crescimento do papado durante a história, né? E o declínio, né? Por exemplo, aqui mostra que o juízo ele começa bem ali no finalzinho já da profecia dos 2.300 tardes e manhãs. Como o próprio a gente já comentou aqui, né? Que ela começa com o decreto, né, do rei Artaxerxes no ano de 457 antes de Cristo, e ela se estende até o ano de 1844, né? E nesse período, né, nessa época, as pessoas elas tiveram aquele desejo de voltar a estudar a palavra de Deus. Mas isso aconteceu durante a queda, né, do próprio Papa, né? A prisão do Papa Pio VI, né, pelo general Berthier, né, o francês, que prendeu o Papa
Inclusive esse Papa ele acabou morrendo na prisão, né? E ali a gente vê o declínio ali do papado. Então as pessoas começaram ali a se interessar, principalmente os protestantes que saíram da Europa ali e foram para os Estados Unidos da América, tanto que os Estados Unidos foi fundado por protestantes, né? Que saíram para uma terra para serem ali, estudarem a palavra de Deus e terem a liberdade de culto, né? Então, voltando aqui, o juízo começa a partir dessa data, se estende até os nossos dias. E o juízo, para vocês que estão nos assistindo, ele tem 3 fases, né? Começa a fase investigativa, que é a primeira fase. O que é isso? O que significa isso? Como o senhor próprio abordou aí nas escrituras, né? Daniel mostra ali o ancião ali sentado nos tronos e ali abre-se livros. Mostra que Jesus ele sai do lugar santo para o lugar santíssimo, e ali começa uma nova fase de intercessão, de sumo sacerdote, né? Nesse momento Jesus está intercedendo por cada um de nós, né, no céu, e Jesus ali, cada pessoa, ele vai ali olhar a situação de cada pessoa, principalmente primeiramente as pessoas que já se foram, né, partiram, e depois a nós que estamos vivos aqui. Começa cada dia nós tivermos essa compreensão do tudo que a gente faz é registrado. Então a primeira parte é essa, o juízo, e ela termina até antes da volta, termina ali quando Jesus volta, na segunda vinda, né? Isso encerra a primeira fase. E consequentemente tem as outras 2 fases, que a primeira é investigativa, depois a segunda começa-se com os 1000 anos, né? O período de 1000 anos, e que os mortos em Cristo, juntamente com os que ficarem vivos, né, como diz na palavra, quando Jesus voltar nas nuvens do céu, estarão ali no céu durante 1000 anos. E as pessoas que não estiverem lá, né, ali vai ter os livros, e Deus vai mostrar o próprio Cristo, porque essas pessoas tiveram a oportunidade e não estão ali, né? Então é a fase de comprovação. E depois dos 1000 anos, quando encerra os 1000 anos, Jesus retorna novamente para aqui, para a terra. Cria-se uma nova terra, juntamente com os salvos, né? E ao mesmo tempo, como tem lá em Apocalipse, surge as pessoas os ímpios, né? Que não tiveram essa oportunidade, mas não quiseram, irão ressuscitar juntamente com Satanás. Irão tentar invadir a Nova Jerusalém, e ali surgirá a última fase, que é a execução, né? Infelizmente essas pessoas tiveram essa oportunidade, mas não souberam aproveitar. Então vejam que somente nós, como adventistas do 7º dia, nós temos uma interpretação acerca disso, não é? E só gostaríamos de relembrar para vocês que dentro dessa profecia das 2.300 tardes e manhãs, né, ela está cortada, né? Ela tem outra profecia ali da questão das 70 semanas, dos 490 anos. Então é uma profecia muito significativa. Infelizmente nós não temos um tempo suficiente para nós decorrermos aqui, mas vai ser um tema para que nós possamos futuramente fazer uma live, né, um estudo aqui detalhado dessa profecia. E eu gostaria de lembrar algo para você. Hoje, eu gostaria de dizer para você, se você ainda não sabe disso, fique atento. Você está passando por um momento de juízo, tá? Deus está investigando a sua vida. Não é que Deus é curioso, mas é um juízo investigativo. Tudo aquilo que a gente faz, o anjo vai lá e o quê? E anota. Então, hoje a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que nós queremos fazer, com os desejos do nosso coração. Porque aquilo que eu faço, o anjo anota, né? E quando eu faço algo que eu não me arrependo,
provavelmente já é 100% de certeza. Se eu não me arrepender, eu vou para a segunda etapa lá, somente para comprovar porque eu não estou no céu. Mas também devemos lembrar que aqueles que estão no céu vai ter também a comprovação, porque eles estão ali, para mostrar tudo isso, que Deus, ele é o quê? Justiça. E Deus, ele é amor. Então, só lembrando, a profecia das 2.300 tardes e manhãs começa no ano 457 a.C., com o decreto do rei Artaxerxes, pedindo para restaurar e reconstruir Jerusalém. E ele vai até o ano de 1844, com a restauração da verdade. Tá bom? E o juízo ali, a questão de Jesus Cristo passar do lugar santo para o lugar santíssimo. Tá bom? E vamos, para nós finalizarmos a nossa lição de hoje. A lição traz algo muito interessante, um tema sobre tipologia. O que significa isso, né? Eu me lembro quando eu entrei na igreja, aí as pessoas usavam essa terminologia, né? O tipo encontrou-se com o antítipo. E eu ficava pensando na minha mente, o que é isso? Antídoto, né? Eu colocava até a palavra antídoto. É alguém doente, precisa de um antídoto, alguma coisa, né? Mas depois eu fui compreendendo que a própria Bíblia, ela fala do tipo. O que é isso? O tipo é uma representação do seu antítipo, ou seja, aquilo que vem antes, né? Então, a própria Bíblia traz ali no livro de Êxodo, você vê muitos rituais ali do santuário, e quando você vai olhar, aquilo é um tipo que representava o sacrifício de Jesus Cristo, o antítipo, né? João Batista, quando olha para Jesus, ele fala disso, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, remontando ao quê? Ao sacrifício que era feito ali no santuário. E a lição diz o seguinte: a tipologia se concentra em pessoas, eventos ou instituições reais do Antigo Testamento. O uso da tipologia como método de interpretação remonta a Jesus e aos escritores do Novo Testamento e se encontra até mesmo no Antigo Testamento. Então veja, a tipologia, ela é algo fundamental para nós interpretarmos também as profecias. Então, lembrando, as profecias bíblicas, uma grande parte dela, elas se concretizam em quem? Em Jesus Cristo, né? Então, o livro de Apocalipse, o livro de Daniel, fala que muito em breve Jesus, ele vai voltar. Então, quando Jesus voltar, nós já sabemos que tudo isso aqui vai ser restaurado, né? Mas eu gostaria de dizer algo para vocês: todo aquele sacrifício que foi feito lá no santuário, ele remonta para o antítipo. O antítipo é Cristo. E eu gostaria que vocês agora, em poucas palavras, fizessem um resumão dessa lição da Escola Sabatina, para nós fecharmos o nosso estudo desta semana. Vamos começar com o nosso irmão Will, logo após Canidé, e depois que Canidé falar, Will, você já pode fazer a oração final para nós encerrarmos o nosso programa. Bom, estudar a profecia, né, é fundamental, né, para cada cristão, principalmente a gente que está vivendo esses últimos dias, esses acontecimentos que está acontecendo, né, no mundo, essa pandemia, né, e eu gosto muito de estudar as profecias, particularmente, e esses livros, eles mostram como Deus, ele está atuando na história, né, como Deus está cuidando de cada um de nós. Então, por mais que nós estejamos passando por situações difíceis atualmente, né, nós devemos colocar em nossa mente que Deus, ele está cuidando de tudo, principalmente da nossa salvação, e que em breve ele vai voltar. Então, eu gostei bastante não só dessa semana, né, mas desse trimestre, né, essa questão da gente estudar as escrituras e ter um cuidado, né, de estudar as profecias, principalmente. Então, o que eu peço a todos que tenham esse cuidado, estudem, se aprofundem, né, cada dia mais, para que vocês possam compreender mais as verdades que está aqui na palavra de Deus, né? Nós vemos aí a importância, como o pastor falou, né, que sem profecia o povo se corrompe, né? Importante nós estudarmos a profecia para o nosso crescimento espiritual, para nós termos uma convicção do que nós acreditamos e sabermos que Deus está no controle da história, né, dos acontecimentos. Isso nos enche de esperança, como eu já falei, e nos enche de esperança para a volta de Jesus. Mas a importância de nós estudarmos as profecias
para nós ficarmos atentos aos acontecimentos que estão ao nosso redor, para não sermos enganados. Eu queria citar um texto aqui bem rápido, aqui lá em Apocalipse. Quando João disse caiu a Babilônia. Mas interessante que no tempo de João não existia Babilônia. Babilônia já tinha caído. Mas João citava um poder que agiria da mesma forma como Babilônia. Babilônia, ela confundia as pessoas. Então João está nos levando para um poder que nos últimos dias também vai tentar confundir a igreja. E Babilônia, ela agia dessa forma. Ela tentava confundir. E quando ela não conseguia confundir, ela perseguia. Então esse poder nos últimos dias, ela vai tentar confundir os filhos de Deus. E aquelas pessoas que ele não conseguir confundir, aí sim, aí vai haver uma perseguição. Então que a gente possa estar preparado, meus amigos e irmãos que nos assistem, né, para esses momentos. E nós só podemos nos preparar através da palavra de Deus, das profecias. Então faço um apelo a vocês que possam cada vez mais se aprofundar no estudo da palavra, nas profecias, para o nosso próprio crescimento espiritual e preparação para as mansões celestiais. Então que Deus abençoe a cada um de vocês, né, e agradeço aqui mais uma vez a oportunidade, né? E que o Senhor possa estar presente nos nossos corações, nos ajudando nesse momento aí. Eu gostaria só de encerrar com um texto bíblico, né? Um texto muito conhecido, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então que nós possamos confiar na inspiração profética, possamos confiar na palavra do nosso Deus e temos a certeza que nós estaremos seguros. Viu, Demar? Nos despeça em oração. Fechamos os olhos, né, para a gente falar com Deus. Oremos. Bondoso Deus, eterno Pai, agradecemos, né, por mais um estudo da lição da Escola Sabatina, Pai. E que o Senhor possa nos dar compreensão, o Espírito Santo possa abrir os nossos olhos e que nós possamos sentir o desejo no coração de estudar cada dia mais as profecias, principalmente o livro de Daniel e Apocalipse, nesses últimos dias, e que o Senhor possa dar esperança para cada pessoa que sente o desejo, Pai, de estudar a Tua Palavra, que elas possam cada dia mais abrir o coração e a mente e que não possa perder a esperança em Ti. Fique conosco nesse sábado, com cada um de nós, cada família que está aqui representada, que está em seus lares. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos, chegamos ao final do nosso estudo da lição da Escola Sabatina. Mais uma vez, nos desculpe os transtornos, mas faz parte, né? Ao vivo é assim mesmo. Mas nós temos o nosso próximo encontro na próxima quarta-feira, às 7 horas da noite, para o nosso culto de oração e louvor ao nosso Deus. Um grande abraço e que Deus nos abençoe.